Boa noite, igreja. Todos estão bem? Quem não está bem quer ficar bem? Amém. Para quem não está bem, Jesus está aqui e Ele costuma fazer as pessoas ficarem bem, amém? Então, se você não está bem, se apegue a Ele, porque eu tenho certeza que se tem alguém que tem o poder para te fazer ficar bem, é o nosso Senhor. Nós vamos continuar com o nosso culto de adoração a Jesus. E hoje nós vamos falar de um assunto que é sobre a nossa visão. Quantos aqui sabem, entendem que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas nós somos um espírito que habita em um corpo? Amém? Então nós somos um espírito, porque vai chegar um dia que esse corpo, ele vai cessar seu respirar, ele vai ficar aqui, né, vai ser enterrado, cremado, mas o nosso espírito, em nome de Jesus, ele vai para a eternidade, passar a eternidade com o nosso Pai, com o nosso irmão Jesus Cristo e com toda a igreja. E assim como o nosso corpo natural, ele tem uma visão que vem através dos olhos, o nosso espírito também tem uma visão. Assim como nós podemos sentir dores físicas ao encostar no nosso corpo físico, o nosso espírito também ele pode sentir algumas coisas. Então, nós devemos nos lembrar que, além desse corpo natural em que nós habitamos, nós também temos o nosso espírito, o qual nós devemos cuidar. E nessa noite eu quero falar sobre as nossas visões naturais e espirituais. E para falar sobre isso eu quero usar um texto onde nós vamos lidar com a história de 3 homens que estavam cegos. E dessa história em que 3 homens estavam cegos, 2 achavam que estavam enxergando, e somente um tinha convicção da sua deficiência visual. E olhando para esse texto e para esses homens, nós vamos aprender alguns sinais de quando a nossa visão espiritual ela está afetada, quando ela está turva, quando nós não conseguimos enxergar com clareza o que Jesus é, o que Ele tem feito, o que Ele fez. E do mesmo modo, olhando para aquele homem que tinha certeza de que ele era cego, nós também vamos observar que os nossos olhos naturais podem não ser tão bons, mas os nossos olhos espirituais podem ser completamente saudáveis. E nós vamos ver alguns sinais de que os nossos olhos espirituais, a nossa visão espiritual está saudável, amém? Para isso eu quero te convidar, por gentileza, a abrir comigo em Marcos capítulo 10, do versículo 32 ao 52. Marcos capítulo 10, do versículo 32 ao 52. É um texto um pouco longo, então eu vou te pedir por gentileza que você preste atenção para que a gente possa extrair o máximo daquilo que Jesus quer nos mostrar, amém? Todos acharam? A palavra diz o seguinte: estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomado de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12, para um lado, começou a revelar-lhes coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que queres que eu lhe faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: sim, podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado.
Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que são considerados governadores, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E foram para Jericó, e quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse: Vá, e a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém. Glória a Deus, somente até aí. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, para a gente fazer uma breve oração. Pai, nós colocamos diante do Senhor os nossos corações, e que nessa noite os nossos olhos possam ser abertos, para que a gente possa ver a sua verdade revelada. E que as maldades e que a sujeira do nosso coração seja limpa pelo Senhor e não nos impeça de ver realmente quem o Senhor é e o que o seu Evangelho é. Que nós possamos ter uma visão real e transparente do seu Evangelho, não uma visão turva e não meias verdades, mas que a plenitude do seu Evangelho possa estar no nosso coração. Então, Senhor, abra os nossos olhos e tire de nós tudo aquilo que nos impede de te ver, porque nessa noite nós queremos nos encontrar com você. Nós queremos ser limpos das nossas impurezas e nós queremos te seguir eternamente, em nome de Jesus, amém. Bem, como eu disse, nessa história, nesse longo texto que a gente acabou de ler, nós estamos lidando com 3 cegos. Desses 3 cegos, um sabia que era cego, os outros 2 ainda não tinham entendido que estavam cegos. E na nossa vida natural, quando a gente está com algum problema de visão, raramente a gente descobre isso de um dia para a noite. Vai levando tempo até você perceber que a sua visão ela não está tão saudável quanto você achava que estava. E eu me lembro que, quando eu descobri que eu tinha que procurar um oftalmologista, eu estava na faculdade e eu costumava sentar nas cadeiras da frente, nas fileiras da frente, então eu nunca tive dificuldade para enxergar o que o professor estava escrevendo. Mas um dia eu cheguei atrasado e tive que sentar bem no fundo. E as letras começaram a se misturar e começou a ficar embaçado para mim. E eu tinha que perguntar para meus colegas: o que está escrito ali? E eu comecei a fazer aquela cena que todo mundo que tem problema de visão e não sabe que tem problema de visão faz, né? Que é, fecha a testa, fecha um pouquinho do olho, abre a boca e fica procurando assim, para ver se as palavras se encaixam. E aí um colega meu falou assim: cara, será que você não está com problema de visão? Eu falei: não, acho que não. Eu enxergo tudo. Sempre tive visão muito boa. Consigo ver tudo. Me pergunta o que está escrito no quadro lá. Só que depois daquilo, algo ficou na minha mente. E eu comecei a sentar do meio para trás para verificar se realmente eu tinha algum problema. E as dores de cabeça começaram a aparecer. E aí eu comecei a tentar ler as placas que estavam mais longe. Quando eu estava dirigindo, eu não conseguia ler. E aí a minha cabeça começou a ficar cansada. E eu falei: realmente eu acho que tem algum problema aqui. E eu tive que procurar um médico, para que eu pudesse voltar a ver com plenitude e com clareza. E meus irmãos, quando eu fui no médico, que ele colocou uma lente nos meus olhos, era como se eu tivesse ganhado um par de olhos, 2 olhos novos. Era como se eu estivesse enxergando tudo em baixa qualidade e ele tivesse colocado um Full HD, um 4K na minha lente. Eu estava vendo tudo muito clarinho, muito limpinho. E eu não tinha percebido, mas há quanto tempo a minha visão estava embaçada. Há quanto tempo a minha visão estava turva, há quanto tempo eu não conseguia enxergar com clareza as coisas. E na verdade,
nós percebemos mais que a nossa visão natural está com problemas do que quando nós temos problemas com a nossa visão espiritual. Porque, querendo ou não, me parece que nós damos mais importância a isso, porque nós usamos mais os nossos olhos naturais. Só que, assim como a nossa visão natural, a nossa visão espiritual também nos dá indícios, e claros indícios, de que nós não estamos bem. De que há algo de errado, de que nós não estamos conseguindo enxergar as coisas como elas são. E um exemplo disso é o texto que a gente acabou de ler, onde Tiago e João claramente estavam com um problema na sua visão espiritual. Pelo que nos parece, eles tinham uma visão natural perfeita, mas espiritualmente eles não estavam enxergando as coisas como deveriam enxergar. Nos versos 32 e 33, Jesus está predizendo o que havia de acontecer. Ele se reúne com os discípulos pela terceira vez para contar para eles o que ia acontecer. Ele está dizendo: olha, nós estamos subindo para Jerusalém, eu vou me entregar, os escribas vão me condenar, eu vou ser açoitado, humilhado, cuspido, eu vou ser crucificado, vou ser entregue aos gentios, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus estava explanando para os discípulos o que estava acontecendo, mas ao que parece, Tiago e João não conseguiam enxergar a verdade da cruz. Ao que parece, quanto mais Jesus se esvaziava, mais os discípulos se enchiam de si mesmos. Ao que parece, quanto mais Jesus se abaixava, mais eles queriam subir. Eles estavam totalmente cegos para a realidade espiritual que estava acontecendo. Enquanto Jesus fala de um caminho de morte, de humilhação e de entrega, quando ele acaba de mencionar tudo isso, os discípulos chegam até nele e revelam que o caminho que eles desejam é um caminho de glória, poder e de coroação. Jesus está dizendo que está indo ser crucificado numa cruz e se entregando por muitos. E que o Tiago e João e quando o Tiago e João fazem os seus pedidos, o que eles demonstram é: tudo bem, o senhor vai para a cruz, mas o que eu quero é a glória. O senhor vai para a cruz, mas o que eu quero é a coroa. Então deixa eu sentar do seu lado direito e meu irmão senta do lado esquerdo. E parece um absurdo para nós, olhando, como aqueles dois discípulos, ou como aqueles discípulos poderiam ter uma visão tão turva em relação a Jesus, se eles estavam com ele o tempo todo? Como eles poderiam ter uma visão tão desconexa da realidade, se Jesus estava falando a verdade o tempo todo para eles? Mas o que nós vemos é que nós também estamos sujeitos a isso o tempo todo. E se a gente não observar como está a saúde da nossa visão espiritual, os nossos pedidos podem ser tão sem nexo e tão absurdos como os desses dois discípulos. E o primeiro ponto que a gente vê, que pode ter levado esses discípulos a fazerem esse pedido, desconexo da realidade, é porque eles não conseguiam ver com clareza qual era a identidade e o propósito de Jesus. Quando nós não temos clareza da identidade, do propósito de Cristo e do que é o Evangelho, os nossos pedidos não vão estar condizentes com o que Ele é. Tiago e João acreditavam que Jesus era o rei, mas que Ele ia reinar aqui na terra. Eles acreditavam sim que Ele era o rei, mas que Ele seria o rei de Israel de forma natural, que Ele sentaria no trono e que Ele governaria a nação de Israel. Eles não estavam entendendo que Jesus, na verdade, é o nosso rei, mas Ele é o rei do reino dos céus, do nosso reino eterno. E eles misturaram o espiritual com o natural, e eles fazem o pedido para Jesus. Por quê? Eles acreditam o seguinte: olha, se o Senhor vai reinar sobre essa nação, se o Senhor vai reinar sobre esse país, então quando o Senhor estiver lá no trono, nos dê um lugar à sua direita e à sua esquerda, porque nós queremos governar com o Senhor. Então a visão deturpada de quem Cristo era, fez com que eles fizessem um pedido desconexo da realidade. E aí eu te pergunto, será que nós temos visto com clareza, através dos nossos olhos espirituais, quem Jesus é? Será que nós temos entendido qual é o caráter e a identidade de Jesus? Ou será que a gente tem se colocado na mesma posição dos discípulos e confundido as coisas naturais com as espirituais? Porque quando nós chegamos até a Cristo e nós pedimos para Ele
e achamos que ele é um trampolim para a nossa mudança de vida social, nós estamos fazendo como os discípulos. Jesus, eu te reconheço que o Senhor é rei, mas me dá um lugar de glória aqui na terra. Quando nós chegamos até Jesus e pedimos uma mudança de vida na questão de poder, Jesus, me coloque com poder sobre as pessoas. Jesus, me coloque em um lugar que eu não seria capaz de chegar naturalmente. Quando a gente faz esse tipo de pedido, será que a gente não está confundindo o rei dos céus com o rei dessa terra? Será que a gente não está pedindo um lugar no trono da terra, quando a gente deveria nos sentir privilegiados por ter um lugar com o Senhor dos céus? Porque na visão desses discípulos, o pedido deles só foi desconexo, porque eles não entenderam o tipo de reinado de Jesus. E se a gente não entender o tipo de reinado de Jesus, então os nossos pedidos vão ser tão desconexos quanto os deles. Perceba que a visão não era totalmente errada, ela só era embaçada. Porque Jesus de fato veio para nos mudar de posição. Jesus de fato veio para nos dar um novo lugar, que a gente não poderia conquistar. Só que esse lugar que ele veio nos dar, essa mudança de posição e essa autoridade que ele veio nos dar, não foi aqui na terra. A verdade que os discípulos deveriam ter observado é a seguinte: Jesus veio, e antes dele vir, eu estava condenado. Antes de Jesus vir, eu estava condenado ao inferno. Eu estava entregue aos pecados. Existia um príncipe que governava sobre mim, e não era o príncipe da paz. Existia um anjo caído que tinha poder sobre mim, e não era o anjo de luz. Antes de Jesus vir, de fato, a minha posição era de miséria. A minha posição era a pior que alguém poderia estar. Mas quando Jesus veio, ele mudou a minha posição eternamente. E não foi me colocando num trono de glória ou colocando uma coroa na minha cabeça. Foi colocando uma coroa de espinhos na sua cabeça, morrendo na cruz e derramando o seu sangue e ressuscitando ao terceiro dia, que Jesus me tirou da escravidão para uma relação de paternidade com o Senhor. Foi essa a posição que Jesus veio nos tirar. Enquanto os discípulos estavam olhando para um trono natural e para um governo natural dessa terra, o que Jesus estava tentando dizer para eles era o seguinte: olha, nunca mais você vai ser refém dos seus pecados. Nunca mais você vai ser escravizado, porque eu estou te libertando. Você está me pedindo uma coisa que você nem sabe o que você está pedindo. Quando eles dizem para ele: não, Jesus, nós podemos beber do seu cálice. Jesus disse: olha, de fato você vai beber. Não do meu cálice, porque o meu ninguém pode beber literalmente, porque só eu posso salvar a humanidade. Mas em relação ao sofrimento, que é o meu cálice, sim, vocês vão beber. E de fato os discípulos foram mortos, crucificados, decapitados, exilados. De fato eles sofreram como Cristo sofreu. Eles estavam pedindo a coroa e eles estavam recebendo a cruz, porque a visão estava turva, porque eles não conseguiam ver plenamente a verdade que Jesus estava declarando para eles. Então um ponto que demonstra que nós precisamos limpar as nossas lentes espirituais é quando nós olhamos para Jesus não como nosso rei e salvador, mas como um rei que vai nos elevar nas posições que nós queremos. A única posição que Jesus tem e tinha, não um dever, mas uma faculdade de te dar, era a posição de filho, e isso ele já fez. Fora essa posição de filho, fora a posição que ele te colocou de salvo, de um ser amado, ele não tem obrigação nenhuma de te colocar em posição nenhuma. Jesus nunca chegou para os seus discípulos e disse: olha, se você me seguir, eu vou te tirar de pescador para governador. Olha, se você me seguir, eu vou te tirar de prostituta para empreendedora. Não existia nas falas de Jesus nenhuma garantia de promoção natural, mas existia nas falas de Cristo uma promoção espiritual. Olha, se você me seguir, você vai deixar de ser pescador de homens, de peixes, e vai começar a pescar homens, almas. O que Jesus veio fazer e o que ele veio nos dar foi uma posição privilegiada nos céus, algo que jamais ninguém poderia fazer. Ninguém poderia fazer. Que a gente possa abrir os nossos olhos e entender espiritualmente qual é a identidade de Jesus. E que a gente não passe essa vergonha de chegar até Ele e pedir algo natural, quando na verdade o que Ele está nos dando é espiritual. E outro ponto que demonstra que aqueles discípulos estavam desconexos da realidade
é que eles tentaram descaradamente utilizar da intimidade para fazer um pedido para Jesus. Eu não sei se você lembra, mas Tiago e João, eles estavam dentro do grupo seleto que andava com Jesus, porque eles faziam parte daqueles 3 que estavam com ele nos momentos que ele mandava os outros se afastarem. Tiago, Pedro e João. Eles estavam com Jesus quando a filha de Jairo foi ressuscitada. Dentro daquele quarto só existiam os 3, Jesus e a filha de Jairo. Eles estavam com ele no Monte da Transfiguração. Posteriormente, depois dessa passagem, eles iam ser convidados para Jesus para orar com ele, porque ele estava angustiado no jardim do Getsêmani. Eles faziam parte de um grupo que era próximo, íntimo de Jesus. E o que eles pensaram? Ora, se nós 2 estamos no grupo que é íntimo do Senhor, se o Senhor nos escolheu para estar pertinho do Senhor, por que a gente não vai ganhar uma posição privilegiada no seu reino? Se eu posso chegar pertinho do Senhor, se eu posso me intitular como discípulo amado, sabe quem chamou quem chamou João de discípulo amado? O próprio João. Se eu posso me chamar de discípulo amado, porque eu deito a minha cabeça no seu colo e reclino no seu peito, por que eu não posso ter um lugar no seu trono? Parece absurdo falando isso, mas é o que nós fazemos todos os dias. Se a gente não tiver uma visão espiritual saudável, nós olhamos para o descrente, olhamos para a vida do descrente e dizemos: Jesus, eu estou com o Senhor todo dia, eu faço as minhas orações, eu ajudo na igreja, eu vou no lar da melhor idade, eu faço evangelismo, mas minha vida parece que não está boa quanto a dos outros. O cara nem crente não é, e a vida dele está melhor do que a minha. Sabe o que é isso? Você está querendo dar uma carteirada e falando: Jesus, eu sou seu íntimo. Como que a vida de alguém que não é íntimo do Senhor pode ser melhor do que a minha? Quando nós chegamos até Cristo, querendo usar a nossa intimidade para fazer um pedido, meus irmãos, é porque a nossa visão está totalmente embaçada. Eles estavam pedindo uma posição de favor, mas Tiago e João não entenderam que o favor era estar próximo de Jesus. Eles não entenderam que a intimidade com Cristo era um favor sobre a vida deles, que eles não fizeram nada diferente dos outros discípulos para merecerem essa posição. E eu te pergunto, o que Tiago, Pedro e João fizeram diferente para estar próximo de Jesus? Eles não pecavam? Eles não erravam? Eles eram tão pecadores quanto os outros. Pela graça de Deus, pela soberania de Deus, que nós não entendemos, que a gente não vai saber enquanto a gente não chegar na eternidade, Ele os escolheu. E sabe o que é isso? Graça. Só que eles achavam que o favor seria receber algo em troca, e não entenderam que o favor era estar próximo de Jesus. E será que a gente tem entendido que o nosso favor é o privilégio de estar próximo de Jesus? Será que a gente tem entendido que o favor de Deus sobre nós é ser íntimo dEle, e só ser íntimo dEle? Quando nós acordamos todas as manhãs, que nós temos o privilégio de abrir os nossos olhos, de respirar e poder falar diretamente com o Pai, será que nós entendemos que esse é o nosso favor? Será que nós entendemos que isso é o que as pessoas desejavam ardentemente? Era o que Davi falava: olha, Senhor, o que eu quero é passar todos os meus dias, os dias da minha vida na sua presença. Quem me dera se eu pudesse. E será que a gente entende que hoje nós podemos, que nós estamos numa posição de que a presença de Deus está conosco 24 horas por dia? Que esse é o nosso privilégio? Então, antes de pedir um privilégio para Jesus, o que nós devemos entender é que o nosso privilégio é andar com Jesus. Porque, meu irmão, se não fosse Jesus, quem te escolheria? O que você tem de bom para oferecer para alguém? O que nós temos de bom para nos promovermos? Se nós achamos que existe algo de bom em nós, se nós achamos que nós fomos escolhidos porque nós somos diferentes dos outros, se você por algum segundo pensa que Jesus te escolheu porque você tem algum diferencial, é porque a nossa visão espiritual está totalmente turva. Ele só nos escolheu por amor e nada mais, por misericórdia. É a graça de Deus. Eu, o Will, com todo respeito ao pastor Douglas, o Aron, e todos nós aqui estaríamos no mesmo lugar se não fosse Cristo. Inferno, condenação. Então, a posição de intimidade que nós temos já é uma graça de Deus que está sobre nós. E que nós possamos entender sobre isso. Jesus, se tem um favor que está sobre nós, é poder te encontrar todos os dias. Que eu não caia na rotina de achar que é normal
que é só mais um dia que eu posso me encontrar com o Senhor, mas que eu possa entender o privilégio que é eu poder me encontrar com o Senhor e me achegar até o Senhor. Além disso, esses discípulos nos mostram que quando a gente faz um pedido, que a nossa visão espiritual está turva, esse pedido ele geralmente causa divisão, ele causa briga, ele causa bagunça. Quando Tiago e João vai fazer o pedido, a palavra nos diz que os outros discípulos, eles ficaram indignados, causou um alvoroço entre a turma, tanto que Jesus teve que chamar todo mundo e fazer uma reunião para resolver o problema. E eu te pergunto, como nós podemos entender que há algo de errado com a nossa visão espiritual, quando os nossos pedidos, quando a nossa vida, ao invés de causar união, está causando divisão e intrigas? Será que mesmo sendo discípulo de Cristo, a gente tem causado um impacto de pacificação ou de desordem? Porque o que eles promoveram foi a desordem. Eles promoveram a desordem porque o pedido deles estava incondizente com o que Jesus era. E Jesus teve que explicar isso para todo mundo de novo. Ele tinha acabado de falar, né? Aí ele teve que explicar de novo. De novo ele teve que explicar. Então, outro ponto que nós temos, que nos traz clareza sobre um possível problema com a nossa visão espiritual, é quando os nossos pedidos, eles não são saudáveis ao ponto de causar e trazer uma união, mas eles causam discórdia e divisão. E aí você me pergunta, Carlos, então, se é assim, eu não vou pedir nada para Jesus, eu vou continuar vivendo a minha vida como eu estou, eu não posso chegar até Ele, eu não posso pedir nada para Ele, Ele não pode me dar nada, minha vida não pode mudar. E não, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que pelo contrário, o que Jesus e a própria Bíblia nos diz é para chegar até Ele e para fazer os pedidos que nós temos no nosso coração. A Bíblia nos incita a isso, ela nos impulsiona a fazer isso, a abrir o nosso coração para Cristo, a pedir para Ele, porque Ele diz que se a gente pedir, Ele vai nos dar. Mas sabe o que Tiago diz? E aqui não o Tiago discípulo, irmão de João, mas o Tiago, irmão de Cristo. Ele diz no seu capítulo 4, no verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos prazeres. Tiago está falando o seguinte, olha, sabe por que vocês não estão recebendo? Porque vocês estão pedindo mal. Vocês estão pedindo para gastar com os prazeres de vocês. Ou seja, isso nos mostra que se a gente pedir bem, se a gente pedir da maneira correta, se a gente pedir com um propósito, Cristo é poderoso para fazer. E Ele vai fazer. Então, o problema não é o pedido ou fazer o pedido. O problema é a forma com que esse pedido chega através das lentes espirituais. Em contraste totalmente com esses dois discípulos, nós temos a história de Bartimeu. Bartimeu, ele estava sentado, a Bíblia diz que ele estava sentado à beira da estrada, porque eles estavam indo para Jerusalém e era Páscoa. E se não me falha a memória, na Páscoa, até um raio de 25 quilômetros, os homens até maiores de 12 anos, se eu não me engano, tinham que ir para Jerusalém para festejar, para participar da festa da Páscoa. Só que, obviamente, algumas pessoas não tinham condições de, às vezes, condição física, enfim, várias condições. E esse era o caso de Bartimeu, ele era um cego, então não tinha como ele acompanhar a multidão até Jerusalém. Por isso que ele estava sentado à beira da estrada. Mas a Bíblia diz que quando ele ouve que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali, ele fica desesperado. E ele começa a gritar sem cessar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto deixa claro, o Marcos deixa claro que as pessoas tentam abafar ele, fazer com que ele calasse, que ele estava incomodando a multidão. Mas ele não estava incomodando a uma pessoa, Jesus. O clamor dele não incomodou a Cristo em momento nenhum. Pelo contrário, no meio do caminho, Cristo falou, parou e disse, chame o cego. Chame o cego. Então a multidão que tentou calar o cego o tempo todo, chamou o cego e falou, olha, vem que ele está te chamando. E Marcos diz que ele deu um salto, tirou sua capa e foi até Jesus. Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele falou, Senhor, mestre, eu quero tornar a ver. E a Bíblia diz que imediatamente ele foi curado. E por que que ele recebeu o que ele pediu? E Tiago e João não receberam o que eles pediram? Porque apesar de Bartimeu não ter uma visão natural, apesar dele ser cego, a visão espiritual dele estava totalmente alinhada com o que Jesus era.
Diferente de Tiago e João, que ainda não entendiam que Jesus era o rei dos reis, o rei do reino de Deus e não o rei natural dessa terra, Bartimeu entendeu que Jesus não era o presidente de Israel, Jesus não era o diplomata de Israel, Jesus não era o embaixador de Israel. Quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele reconhece que Jesus era o Messias, e que o Messias tinha vindo para salvar o seu povo, libertar o seu povo. Bartimeu, ele reconhece a identidade de Cristo no plano espiritual, não olhando para o natural. Diferente dos dois discípulos, ele consegue olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu reconheço quem você é, eu sei o que você veio fazer, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Então o primeiro ponto que Bartimeu nos mostra de uma visão espiritual saudável é justamente entender quem é Jesus, o que ele veio fazer, o porquê ele está aqui, o porquê ele vive, o porquê ele morreu, o porquê ele ressuscitou, porque nós estamos vivos. Da mesma maneira, ele chama Jesus de Senhor e Mestre. E quando ele chama Jesus de Senhor e Mestre, aí sim ele está reconhecendo quem Jesus era. Porque nós não temos relatos no Antigo Testamento da cura de um cego. Um cego jamais foi curado na história do Antigo Testamento. Então naquela época, quando Jesus começou a curar os cegos, as pessoas começaram a entender: esse cara é o Messias, porque ele tem poder de fazer o que ninguém jamais fez. E quando Bartimeu pede a Jesus o que ele pede, com a convicção que ele pede, ele está dizendo: Jesus, eu acredito que o Senhor é quem o Senhor fala que é. Porque mesmo sabendo que é impossível eu ser curado por qualquer outra pessoa, eu sei que só você pode trazer luz à minha escuridão. Então Bartimeu, ele reconhece a plenitude da pessoa de Jesus. Isso nos mostra que a visão espiritual dele era plena, era perfeita. Outro ponto, e um dos mais importantes, é que Bartimeu, ele estava com o coração repleto de humildade. O nome Bartimeu significa filho da impureza, ou filho da sujeira. E Bartimeu, quando ele chega até a presença de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele teria inúmeras questões para falar com Jesus. Ele poderia falar assim para Jesus: Jesus, antes de eu te fazer um pedido, deixa eu te falar uma coisa. Por que eu sou cego? Por que eu sou mendigo? Por que essa é a minha história? Por que eu? Com tanta gente no mundo, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu mereço mais isso do que as outras pessoas? Por que isso está acontecendo comigo e não com as outras pessoas? Por que essa é a minha história? Como que o Senhor escolheu? Por que o Senhor autorizou que isso acontecesse comigo? Por que tanto sofrimento? Eu não consigo nem me locomover. Eu dependo da bondade das pessoas para me alimentar. Nenhuma casa eu tenho. O porquê? Por que o Senhor está vendo que eu sou assim e nunca me curou? Por que Deus autorizou que a minha história fosse essa e nunca se preocupou comigo? São inúmeros questionamentos que Bartimeu poderia ter feito. E são inúmeros questionamentos que nós fazemos durante a nossa história. Basta alguma coisa sair conforme a gente não planejou, que a nossa primeira pergunta para Jesus é: por quê? Por que comigo, Jesus? Por que essa é a minha história? Pode ser algo simples, mas um sentimento de, ainda que indiretamente, de justiça própria, toma conta do nosso coração. O que nós fazemos é colocar Jesus no cantinho e falar: por que está acontecendo isso aqui? O Senhor não é o meu Deus? Não é o Senhor que resolve tudo? Por que não está saindo como eu quero? Mas Bartimeu não fez isso. Bartimeu não fez isso porque isso é sinal de um coração orgulhoso. E assim como os nossos olhos são responsáveis pela nossa visão natural aqui na terra, o nosso coração é responsável pela nossa visão espiritual. E se o nosso coração é orgulhoso, se o nosso coração está manchado, se o nosso coração está contaminado, provavelmente a nossa visão espiritual também vai estar contaminada. Mas a desse homem não. Ele tinha tanta humildade no coração dele, que ele reconhecia que a condição dele não tinha explicação, era porque ele merecia. Carlos, como você sabe que ele reconhecia que ele merecia? Porque quando ele clama a Jesus, ele diz: filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. E o que é misericórdia? Misericórdia é você ser absolvido daquilo que você merece. Em outras palavras, o que Bartimeu está falando para Jesus é: Jesus, eu sei que essa condição é a que eu mereço.
mas me livra dela. Misericórdia é ele falar, eu sei que aonde eu estou é onde eu deveria estar. É isso aqui que eu mereço. Mas me tira dessa condição. Tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Então Bartimeu não tinha um coração orgulhoso de se sentir injustiçado. Pelo contrário, ele sabia que a justiça sem Jesus era a condenação. Era as trevas, era o que de pior podia acontecer. Mas ele também sabia que se Jesus olhasse para ele e perdoasse ele e curasse ele, a luz iria se sobrepor às trevas. Então o que ele está falando é, Jesus, eu sei que eu mereço, mas não me deu o que eu mereço, me deu o que eu preciso, que é da sua luz. Jesus ele tem um compromisso, não com aquilo que nós queremos, mas com o que nós precisamos. Como a Carol disse, ele nos garantiu que a gente não ia sentir falta. Ele não te garantiu que você ia ter tudo que você quer, mas ele te garantiu que não ia te deixar de faltar nada. E sabe o que ele pode nos dar para nos faltar nada? A sua pessoa. E o que Bartimeu estava falando era, Jesus, eu preciso de você. Eu preciso te ver. Eu preciso que a sua luz entre nas trevas que estão em mim. Eu preciso te seguir. Eu preciso de viver por você. Carlos, como você está falando isso? Não tem esse diálogo. A Bíblia nos fala que assim que Bartimeu foi curado, sabe o que ele fez? Imediatamente, ele começou a seguir Jesus e caminhar com ele. Ele era um homem que estava nas trevas, que reconhecia que estava nas trevas, que reconhecia que aquele era o seu estado de merecimento, mas que reconhecia que se Jesus salvasse ele poderia andar na luz. E tanto que Jesus disse, vai, a sua fé te salvou. E Jesus nem disse para ele, olha, vem e me segue. Não, ele mesmo teve a atitude de seguir a Cristo. Então nós percebemos que, de fato, existia uma humildade em Bartimeu, que nós precisamos revestir o nosso coração com ela. De entender que o nosso estado de merecimento, ele pode ser absolvido por Cristo. E ele pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos, que é a sua luz. Que tudo que nós passamos é porque nós merecemos. Mas ele sim tem o poder para nos tirar daquilo que nós merecemos e nos dar aquilo que nós não merecemos. É por isso que nós falamos tanto, que nós pedimos por misericórdia, porque primeiro a gente tem a sentença de condenação anulada contra nós, porque ela é cumprida na pessoa de Jesus. E depois disso, nós ganhamos a salvação, que é algo que nós não merecíamos. Então a misericórdia é ser absolvido daquilo que eu mereço, e a graça é receber aquilo que eu não mereço. Então Bartimeu entendeu que o que ele merecia, Jesus podia tirar ele daquela situação. E a humildade dele é mais refletida ainda, porque Jesus faz uma pergunta pessoal para ele. Jesus disse, olha, o que você quer que eu te faça? E Bartimeu poderia ter pedido uma casa, porque ele era mendigo, ele não tinha onde morar. Ele podia ter pedido por uma esmola generosa, que Jesus tinha ali seu financeiro. Até naquele momento ainda Judas estava cuidando do seu financeiro, então ele poderia ter falado, olha, me dá uma esmola generosa aí. Ele poderia ter pedido uma posição social, falado, olha, eu quero sair de mendigo para pescador, para ganhar dinheiro, para ter meu próprio negócio. Sabe o que ele poderia ter pedido? Um lugar no trono, na direita e na esquerda de Jesus, assim como Tiago e João fez. Mas sabe o que ele pediu? Misericórdia. Isso nos mostra que a visão de Bartimeu não estava aqui, nas coisas terrenas, mas estava na vida eterna e na pessoa de Jesus. Ele entendeu quem Jesus era e o que Jesus poderia fazer para ele, e nada mais importava. O que ele queria era, Jesus, eu quero te seguir, o que eu quero é estar com você, o que eu quero é enxergar, o que eu quero, Jesus, é que minhas trevas se vão, e o que eu quero é que a sua luz tome conta de mim. Eu quero te dizer que essa é a maior transformação que um ser humano pode passar, e ela só é promovida por Jesus. Se você pegar a pessoa mais miserável desse mundo, a mais miserável de todas, a mais pobre possível, e você colocar ela num trono, onde ela vai ser bilionária, trilionária, quaquilionária, onde ela vai ser a pessoa mais rica do mundo, essa transformação não chega aos pés da transformação que Cristo promove ao te tirar do inferno e te colocar como filho de Deus. Essa transformação não chega perto daquilo que Jesus fez por nós. E mais,
Ele nos tirou dessa condição e nos deu a condição de sermos parecidos com Ele, através de uma transformação e através de um relacionamento. Ele não só nos tirou da impureza, como Ele diz, olha, a partir de agora, que você caminha na luz, vai haver uma santificação, e cada dia mais você vai poder ser parecido comigo. O seu coração que era cheio de orgulho, agora pode ser cheio de humildade. O seu coração que era cheio de inveja, agora pode ser cheio de gratidão, cheio de generosidade. Nós não só fomos tirados do chiqueiro, mas nós passamos de porcos para ovelhas. Ele mudou a nossa natureza. Jesus não só nos limpou, Ele não veio aqui e passou um paninho e continua sendo quem você é. Ele mudou quem nós somos. Ele nos tirou do chiqueiro e nos colocou no aprisco. Ele disse, olha, eu posso cuidar de vocês e eu vou cuidar de vocês. E eu vou dar para vocês o que ninguém mais pode dar, mesmo vocês não merecendo. Então, com Bartimeu, com a humildade de Bartimeu, nós entendemos que nós somos essa ovelha, que nós éramos os porcos que fomos transformados. Que na nossa história as pessoas possam olhar para nós e dizer, olha, eu conhecia o Will, e eu sabia que se tinha uma coisa que ele era cego, mas agora eu vejo que ele enxerga, e que ele enxerga bem, e que ele não só enxerga, como ele tem caminhado com Cristo. Sabe, eu conheço o João, e eu sei da história dele, e eu sei que a vida dele era ficar sentado pedindo esmola e correndo atrás dos bens que são corruptíveis. Mas eu também conheço o homem que ele se tornou, quando Jesus mudou a sua história, e ele passou a ver a eternidade na frente das coisas naturais. Que a nossa vida possa ser um testemunho, como a vida de Bartimeu. Que os nossos pedidos possam estar alinhados com o coração de Jesus, assim como o pedido de Bartimeu. O pedido de uma pessoa que está alinhada com Jesus e que tem uma visão espiritual saudável e madura, provoca união. Diferente dos discípulos que causaram divisão. O pedido de Bartimeu era o seguinte, ele era excluído e todo mundo queria que ele calasse a boca. Mas quando Jesus escuta o pedido dele e concede, agora ele entra no grupo. Antes quem estava excluído está entrando. Os discípulos não, o pedido deles era excluindo o restante. Vem cá, Jesus, só nós três aqui, eu, meu irmão e o Senhor, vamos fazer um pedido aqui, não deixa os outros ouvirem não. Sabe o que é engraçado? Nosso coração é tão sujo, tão feio, tadinho, que nós sabemos dentro dele os nossos pedidos que não são condizentes com o que Jesus é. Nós sabemos. E eles também sabiam, por isso que eles chamam Jesus no particular. Por que eles não fazem um pedido na frente de todo mundo? Por que Tiago e João, no meio de uma reunião com os 12, não pede para Jesus o que eles tinham para pedir? Porque eles sabiam que era um absurdo o que eles estavam pedindo. E nós também, se não tomarmos cuidado, vamos começar a pedir absurdo. Se o nosso coração for revelado no nosso íntimo, nós e Jesus, quantos absurdos vão sair daqui de dentro? Mas eu vou te falar algo. Jesus é o rei da paciência. Se fosse eu disse de manhã, se fosse eu ia ter falado, ó, vocês dois, vocês pegam as coisinhas, sai, vai caminhar para lá, me esquece, vai viver a vida de vocês, acabei de falar, vocês não entenderam nada, eu não vou ficar repetindo, eu não tenho obrigação de ficar repetindo, se você não entendeu, o problema é seu. Mas sabe o que Jesus fez? Ele chamou os 12 de novo. Ele tinha acabado de falar algo, ele chamou os 12 de novo e falou assim, senta aqui, deixa eu explicar para vocês, gente, vocês estão me pedindo algo que é natural. Sabe quem que governa sobre as pessoas? Os maiorais aqui dessa terra. E Jesus fala para eles, olha, no meu reino é diferente. No meu reino, se você quiser ser o primeiro, você tem que ser o último, você tem que servir a todo mundo. Se você quiser ser o maior, você tem que ser o menor. Esse é o meu reino, vocês estão entendendo? Jesus, no seu eterno amor e na sua eterna compaixão, limpa os corações daqueles discípulos e cura a visão deles. E é isso que Ele pode fazer com a gente. Sabe, não existe um erro em pedir errado, porque Jesus vai limpar os nossos corações. Agora, existe um erro em permanecer pedindo errado. Porque se nós temos problema de visão, nós vamos no oftalmologista. Ah, Carlos, mas se eu tenho problema de visão espiritual, então eu vou no cardiologista, já que eu venho do coração? Não. Você vai até Jesus, você vai no médico dos médicos, ele vai sentar com você. Ele vai te explicar a verdade, ele vai revelar para você aonde está a verdade. Ele vai modular a sua visão, falar, para de olhar para o natural, não é disso que eu estou falando, não, meu reino é diferente do daqui. Para de querer governar igual esses governam aqui na terra, comigo é diferente. Você vai servir os outros, você vai se doar pelos outros assim como eu faço, porque nem o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, na paciência de Jesus, na benignidade dele, Ele pode nos explicar e Ele pode mudar o nosso coração.
E Ele quer fazer isso conosco. Tem uma passagem que Jesus está conversando com os fariseus e Ele indica para eles que eles são cegos. Nessa questão. Que eles não conseguem enxergar o espiritual. E os fariseus ficam indignados. Como o senhor está falando que a gente é cego? Você está falando que a gente é cego? E a resposta de Jesus está lá em João capítulo 9, versículo 41. Olha, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Mas por que agora vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece? Sabe o que Jesus está falando? Vocês são cegos e acham que vê. Se vocês fossem cegos e admitissem que são cegos, aí sim, o pecado de vocês estariam perdoados. Mas não, vocês são cegos e vocês batem o pé falando que estão enxergando. Então o que Jesus está mostrando para nós não tem problema em você ter uma visão turva. De algum momento você enxergar errado, todos nós vamos passar por isso. O problema é a gente querer permanecer nessa visão errada e não querer ser curado. O que ele está falando é, você pode vir até mim, que eu vou te curar. O problema é você querer permanecer e falar que você está certo, porque você não está. Aí sim, você vai ser cego e vai permanecer no seu pecado. Sabe uma coisa? Quando a Bíblia diz que os discípulos, os outros 10 discípulos ficaram indignados com o pedido de Tiago e João, vocês acham que eles ficaram indignados porque os dois estavam pecando? Vocês acham que os discípulos olharam e falaram assim, nossa, olha o que esses dois caras estão fazendo, eles estão entendendo nada. Jesus está falando do reino dos céus, eles estão pensando no reino da terra. Não, irmãos, eles não estavam preocupados com isso. Sabe por que eles estavam indignados? Porque eles também queriam pecar junto. Eles também estavam doidinhos, querendo um lugar na direita e na esquerda de Jesus. E a indignação deles é, nossa, olha lá, eles foram na frente e pediram um particular. O que a gente queria pedir, eles pediram um particular. Sabe o que isso demonstra? Que a gente está perto de Jesus não vai nos tirar tudo aquilo que há de erro dentro de nós. É durante a caminhada. Jesus estava prestes a ser crucificado e os discípulos ainda não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo. E com a gente vai ser assim. Durante a caminhada nós vamos ter uns problemas. A gente vai ter dificuldade de enxergar as coisas. O que a gente não pode fazer é olhar para o nosso irmão e falar, não, lá não está entendendo nada. 30 anos de igreja, não entende evangelho. E a gente doidinho para não entender igual ele. Querendo pecar igual ele está pecando. O que Jesus está falando é, olha, eu estou disponível. Vem para cá que eu quero limpar os seus olhos. Vem para cá que eu quero limpar o seu coração. Vem para cá porque você está me pedindo uma coisa, você vai receber outra, e eu vou te dar a graça, o favor, e eu vou te dar a força para você suportar o que você vai ter que passar. Você nem imagina que você vai ser crucificado pelo meu nome. Mas através de mim, eu vou te fortalecer e você vai conseguir. Através de mim, você vai ter um lugar de glória. Não aqui, nessa terra, mas na eternidade. Porque aqueles discípulos tiveram. Que os nossos olhos espirituais possam estar tão saudáveis como o de Bartimeu. E que a nossa oração possa ser tão simples como a dele. Que em outras palavras que diz Jesus, eu sei o que eu mereço. Me tira do que eu mereço e me dê o que eu preciso, que é a sua pessoa. Que essa possa ser a nossa oração diária. E que os nossos olhos espirituais possam estar tão saudáveis quanto os dele. Amém? Eu quero te convidar, você que pode, se sente à vontade, a ficar de pé. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos para fazer uma breve oração por todos nós. Nesse momento nós vamos, de fato, colocar o nosso coração diante de Jesus. E como Bartimeu, pedir realmente uma mudança de rota na nossa vida. Pai, nós sabemos que existem momentos em que nós estamos completamente cegos. Nós sabemos que existem momentos que a gente não consegue compreender a nossa história e aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Mas o nosso pedido é que o Senhor traga clareza aos nossos corações. Que dentro de nós não haja um pedido de justiça, mas haja um pedido de misericórdia. Que a gente possa entender qual é o nosso propósito e o nosso chamado. Que é nos relacionar com o Senhor. Que é nos doar ao Senhor, que é nos entregar ao Senhor. E que o nosso coração possa ser limpo diariamente, a ponto da gente poder dizer, Jesus, a única coisa que eu quero é caminhar, e aí está ao seu lado. Jogue luz, Jesus, nos nossos corações, e que essa luz possa alcançar todos os pontos ocultos que existem dentro de nós. Se há um sinal de trevas dentro de nós, se há um sinal de escuridão, que a sua luz possa nos alcançar, Jesus. Nos ajude a nos despir do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos desejos que nos afastam do Senhor.
Jesus nos ajude a entender que o nosso favor, o nosso privilégio é estar com a sua pessoa e não assentado num trono. Nos ajude a entender que o nosso maior privilégio é termos sido libertos da escravidão, do pecado, e ter se tornado filhos de Deus através da adoção. Jesus nos faça entender de fato o que foi a sua entrega. O Senhor não se deu por obrigação. O Senhor não fez isso porque Deus pediu. O Senhor fez isso porque o Senhor nos amou de livre e espontânea vontade. E que o entendimento dessa entrega, Jesus, e desse amor profundo possa mudar algo dentro dos nossos corações. Que a gente possa entender que se o Senhor, que é Deus, veio para servir e não ser servido, que a nossa posição seja também de servir aos outros, Jesus. E que o nosso coração possa estar disposto a suportar aquilo que a gente imagina que não conseguimos suportar. Jesus, nos ajude a suportar, porventura, o cálice que o Senhor tem nas nossas vidas. Que os nossos olhos estejam na cruz e não no trono. Que em todas as situações que a gente nos acharmos fracos demais, que nós não podemos suportar, que o Senhor se revele para nós com a sua grandeza. Que a mão do Senhor, que sustenta todo o universo, possa sustentar o nosso coração. Que nós possamos te ver, Jesus, nos céus. Que nós possamos te ver na natureza. Que nós possamos te ver nas estrelas, nas constelações, nas formações dos planetas, no reino animal. Que a gente possa ver sua glória diariamente. Que isso não seja comum para nós. Que todos os dias a gente possa se surpreender com a sua grandeza, Deus. Que a gente possa se lembrar que o Senhor é grande demais. E que em toda essa grandeza o Senhor escolheu morrer e ressuscitar para dar vida para seres tão pequenos como nós. Que esse sentimento e essa sensação possa tomar conta dos nossos corações e mudar a nossa vida. Que assim como Bartimeu, a gente possa sair da beira da estrada e entrar no caminho com o Senhor. Ó Jesus, se nós estamos assentados, se nós estamos no meio do caminho, com trevas, cegos, no escuro, que o Senhor nos encontre, que o Senhor jogue luz sobre nós, que nós possamos saltar e caminhar com o Senhor. Jesus, que a gente não deixe de percorrer o caminho. Nós desejamos caminhar até o fim, porque o que importa, Jesus, é caminhar hoje, amanhã e sempre. E que nesse caminhar o Senhor possa revelar a dureza do nosso coração e nos dar um coração humilde e amoroso como o seu. E que as imperfeições que forem aparecendo na nossa visão possam ser curadas pelo Senhor, até que a gente alcance uma visão plena da eternidade do Senhor, Jesus. Nos ajude a te desejar, porque se nós não te desejamos, o que nós faremos na eternidade? Que os nossos olhos possam estar no Senhor, porque as coisas daqui, elas vão se passar daqui 10, 30, 40, 100 anos. Mas o seu nome não, Jesus, ele é eterno. A sua pessoa é eterna. Que a gente saiba se apaixonar pela sua pessoa diariamente, porque nós desejamos te amar até o fim da eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, e te rendemos toda a glória que lhe é devida, Pai. Tu és o centro das nossas vidas, o centro desse lugar. Quantos aqui foram tocados e abençoados com essa palavra? Meus irmãos, com toda sinceridade, eu me sinto muito inspirado
poder me assentar e ouvir os meus irmãos. Muito inspirado quando eu ouço o pastor Ronald pregando, quando o Carlos prega. E eu confesso que eu ficaria aqui mais umas 2 horas ouvindo essa mensagem, porque é uma mensagem centrada no Evangelho, é uma mensagem profundamente bíblica. E nessa noite nós entendemos que tudo que devemos pedir a Deus é que Ele tenha misericórdia de nós. Alguns dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Outros dizem que o pior cego é aquele que só sabe enxergar com os olhos dos outros. Mas nessa noite nós entendemos que o pior cego é aquele que ainda não teve os seus olhos abertos por Cristo Jesus. É aqueles que ainda não aprenderam a enxergar com o coração, com a espiritualidade. E alguém assim é uma pessoa totalmente dessensibilizada, fria, mecânica, automática. Que o Senhor, Ele abra os nossos olhos. Eu me lembro de Paulo escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 1, ele faz uma oração dizendo que o Senhor ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês compreendam a esperança da vocação que vocês receberam. Sabe, que aconteça conosco aquilo que Deus fez com a igreja de Laodiceia em Apocalipse, que Ele pingue colírio para ungir os nossos olhos, para que a gente volte a ver. E que em todo o tempo os nossos olhos estejam fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque, como aprendemos nessa noite, nós não estamos atrás de uma promoção social, de um encargo, de popularidade. Não, nós já temos tudo o que nós precisamos. Nós temos Jesus Cristo em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós já ocupamos a posição mais privilegiada do universo, que é de filhos amados de Deus. Não tem nada melhor do que isso. Então, que nessa noite, pelo Espírito Santo, você saia daqui com os olhos abertos, olhos espirituais. Jesus pingou colírio nos seus olhos nessa noite, e que os seus olhos se voltem a Cristo, até que Ele venha. Que possamos em unidade contemplá-lo todos os dias, enxergando a sua beleza, a sua graça, a sua santidade. Quem sabe enxergando a vida do irmão, como o Carlos disse, a natureza, porque Deus se revela por meio daquilo que Ele criou. Que possamos caminhar de olhos espirituais abertos em todo o tempo, reconhecendo que o melhor nós já temos, e o nosso melhor é Cristo. Amém, meus irmãos. Lembrando mais uma vez, domingo que vem, cantata de Natal, e no dia 29 apenas culto às 18 horas aqui no prédio, tá bom? A gente está reforçando porque vai que aparece alguém de manhã no dia 29, me liga: pastor, cadê? A igreja foi arrebatada. Foi não, irmão, você que não prestou atenção nos avisos. Mas todos estaremos aqui numa grande festa e vai ser bênção demais. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada, com olhos espirituais abertos para a glória de Deus Pai. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.